Mulheres sejam submissas aos seus maridos, como ao Senhor. Efésios 5:22 traz essa pedrada na nossa cara. Você tá falando sério? Esse é o nosso tema de hoje. Submissa? Eu? Será? Nossa, eu vou chorar. Pode chorar. Gente, esse tema, apesar de muito falado na internet e sites e blogs e tudo mais, né? Ainda assim é um tema que gera alguns tipos de tabus e desconfortos, né? É muito polêmico. E a gente não poderia deixar de trazer isso pra cá. Nós lidamos com isso, nós não somos perfeitas, nós temos ali as nossas dúvidas, né, em alguns momentos ali da caminhada. Então, quando a gente se depara com um versículo como esse, né, papum, sejam submissas, a gente fica, meu Deus, mas de que forma eu vou lidar com isso em pleno século XXI? E como trazer isso, de fato, na prática, no dia a dia? Será que você, mulher cristã, apesar de ouvir isso o tempo todo, será que você realmente está sendo submissa ao seu marido? Ou será que você só é submissa naquilo que você quer? Naquilo que te convém? Será que você entende o que é ser submissa? Exatamente. A gente quer dar uma passeada na Bíblia e entender os outros pontos. Mas e o marido, como é que ele tem que ser? Então a gente vai entender esse contexto para que a gente não pense só na submissão com esse versículo isolado. Enfim, a gente vai desenrolar aí ao decorrer do bate-papo. Eu já quero, assim, trazer para vocês esse pano de fundo. O que não é submissão, pra gente desmistificar esse termo. Primeira coisa, a submissão não tem a ver com você ser um capacho, uma serviçal. Porque quando fala essa palavra, você já imagina uma mulher. Você não, né? O mundo já imagina uma mulher assim, Amélia, dentro de casa, que aceita tudo, calada, que não tem voz pra nada, que tem que fazer tudo ali conforme a família quer, conforme o marido quer, e a vontade dela em nenhum momento vai ser respeitada, vai ser ouvida. E isso é uma mentira do inferno, porque isso não tem a ver com submissão. A sua voz, ela vai sim ser ouvida. Não é porque você decide se tornar uma mulher submissa que você não vai ser respeitada dentro da sua casa. Pelo contrário, no decorrer do vídeo você vai entender que existe um homem que consegue cativar a submissão dessa mulher em amor. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Não é simplesmente você receber uma missão, vou ser submissa agora, meu Deus. Ele também tem uma missão. E a gente vai entender qual é essa missão. E depois, no final do vídeo, você vai perceber que, meu Deus, o Senhor é perfeito, porque Ele criou cada um com a sua missão, com a sua função exata. E quando essas funções são muito bem divididas e bem trabalhadas dentro de um lar, esse lar consegue caminhar de forma muito saudável. Então, a primeira coisa, ser submissa não tem a ver com você ser um capacho, uma serviçal. Segunda coisa, ser prisioneira. Cristo nos libertou, né? A submissão ao meu marido não pode ser uma prisão, uma coisa que eu faça forçadamente, de mau gosto, e me sentir uma prisioneira de fato, me anulando as minhas vontades, anulando, né, os meus sonhos, as minhas coisas, exatamente, me anulando, deixando de fazer o que eu gosto, deixando de ter os meus próprios sonhos. Então isso também não tem a ver com a submissão que o Senhor fala pra gente. Exatamente. A questão de você expressar também a sua opinião. Quando se ouve essa palavra, é uma mulher muito submissa. Você tem a ideia, às vezes, de que é uma mulher muito, assim, retraída. É uma mulher que não fala. Então, não é que você não vai expressar a sua opinião. Pelo contrário. Lá em Gênesis, Deus ele dá a missão para o homem e ele dá uma missão para a mulher, que é ser auxiliadora idônea desse homem. Então, se você é auxiliadora, você vai, em muitos momentos, precisar expressar a sua opinião para esse homem, porque você vai enxergar coisas que ele não enxerga. E isso é muito real. Vários momentos ali do casamento, a mulher ela tem uma sensibilidade maior, a mais do que o homem. E isso é bíblico, né? Porque é nosso papel auxiliá-lo. Então, você vai enxergar coisas que ele não enxerga. E para você alertá-lo, você precisa falar, você precisa abrir, você precisa, olha, você tá indo pro lugar errado, deixa eu te alertar. Então, não, a submissão nem nada tem a ver com você não poder expressar a sua opinião pro seu marido. Pelo contrário. Pelo contrário, é seu papel alertá-lo quando ele estiver fazendo ali uma coisa, né, equivocada, que em muitos momentos ele não vai perceber. Exatamente. Entendeu? E lá em Provérbios 14:1, né, um versículo bem conhecido, a mulher sábia edifica o lar,
mas a insensata o destrói com as próprias mãos. E quando ele fala em edificar o lar, é justamente isso que a Giovana falou, né? Quando a gente vê que alguma coisa está fora do eixo, a gente vê que o marido está enxergando de uma maneira errada, a gente pode ir lá e falar, alertar, e expressar, né, a nossa opinião. E aí agora a gente vai para o que de fato, o que é a submissão que o Senhor fala aqui pra gente na Bíblia, né? Exatamente. E quando a gente casa, a gente se torna uma só carne, né? E de fato, isso não é uma frase bonita pra gente colocar lá naquelas cadeiras dos noivos. Ela é de fato, né, algo pra ser vivido, uma palavra que o Senhor nos direcionou. A submissão é você estar abaixo da sua missão. Por quê? O Senhor diz que o homem, ele é o cabeça. Então, ele vai ali direcionar a família, né? Ele vai ser o sacerdote do lar. E você vai estar ali para apoiá-lo nessa missão da sua família. Então, que honra! Não é um peso, é uma honra, né? Olha a responsabilidade que tem em cima do marido. É uma responsabilidade gigantesca. Inclusive, um tempinho atrás, né? Eu também estava entendendo o que era isso. E o Senhor fez eu entender que, meu Deus, quanta honra é, porque assim, querendo ou não, a responsabilidade maior é do marido. Ele que tem a responsabilidade de guiar, né? Ele é o cabeça e nós ali orientarmos. E quando eu entendi isso, por várias vezes eu tirei uma mochila assim das minhas costas e falei, não, deixa ele conduzir, deixa ele ir, e eu vou fazer o meu papel aqui de só auxiliar. E isso é libertador, é maravilhoso. E porque às vezes a gente quer pegar tudo pra gente, né? A gente já falou sobre isso aqui em alguns vídeos. Controlar tudo. Controlar e ter, assumir, querer coisas assumir. Que não são pra gente fazer. Querer assumir um papel que não é meu. Pegar uma carga que não é minha. Porque se eu pego uma carga que não é minha, o Senhor não me fez pra isso. Ele não me fez pra ser cabeça da relação. Então, se eu começo a querer fazer isso, vai ficar pesado, vai ficar ruim. Então, a partir do momento que eu entendi que essa não era a minha missão, gente, eu ia ficar bem mais leve. Tô batendo cabeça aqui. Eu aqui me matando, meu filho, a responsabilidade é sua, vai lá. Assuma seu papel. E isso também é muito interessante porque a submissão, ela não é um fardo quando você entende isso que a Paula falou. Como eu falei no começo, o homem, ele tem uma missão. Assim como nós temos a nossa missão de auxiliá-lo, de sermos submissas, ele tem uma missão. E acredite, a missão dele também não é esse mel todo, não. Porque a missão que foi dada para o homem é simplesmente a missão que se compara com Cristo, com o que Cristo fez pela igreja, que é morrer por ela. Então o homem, a missão que foi deixada, que Deus designou ao homem ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Como que Cristo amou a igreja? Morrendo por ela. Dando a vida por ela. Dando a vida por ela. Como que eu não vou me submeter a alguém que é capaz de dar a sua vida por mim? Entende? Exatamente. Ah, Giovana, mas tu fala isso porque como é que tu pode ter tanta certeza que o teu marido é capaz de dar a vida dele por ti? Amadas, isso é claro, não tem como eu ter assim, 100% de certeza, porque ele é um indivíduo, né? Apesar de sermos uma só carne, ele é uma pessoa e eu sou outra, salvação individual, inclusive. Sim. Mas eu tenho essa convicção de que sim, meu marido daria a vida dele por mim, porque ele me prova isso todos os dias. Em pequenas atitudes ele me prova isso. Então, ao longo dos anos, ali com o passar dos dias no casamento, o seu marido ele vai te dando provas de que sim, ele é capaz de dar a vida dele por você, de cuidar de você até chegar nesse Porque quando a nível. gente fala isso, né, que o marido tem que dar a vida pela esposa, aí o que a gente pensa? A cena que vem na nossa cabeça. Alguém vem atirando e o marido se joga. Também, você deve se jogar, tá? Só pra deixar um parênteses. Não sai correndo e deixa eu ver lá. Tem que fazer isso. Mas não é sobre isso, é o que a Giovana tá falando, né? É doar a vida enquanto está em vida, né? Isso. É se dedicar para a esposa, se dedicar à família. Então ele tá se doando ali, né? Enquanto a gente tá aqui, por exemplo, gravando, nossos maridos estão lá também, né? Fazendo o papel deles e a gente aqui tentando fazer o nosso também. Então é isso que dá a vida, né? Aquela dedicação. E só pra, assim, né, finalizar esse tópico da missão do homem, eu acho importante a gente falar o versículo que tá lá em 1 Pedro 3, 7. Que fala assim, só pra gente não focar muito assim na missão do homem, mas é que pra você entender a sua missão, é importante você saber qual é a missão do outro. Diz assim, maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Esse versículo, pra mim, assim, é muito forte, gente. Ele é tão forte quanto aquele lá que a gente leu no começo. Mulheres, sejam submissas. Gente, isso daqui
Pedro está falando que o homem que não trata a sua esposa com dignidade, com honra, como, né, a peça mais frágil, delicada, as orações dele não são ouvidas, são interrompidas. Gente, imagina você aí se ajoelhando no seu quartinho, no seu secreto para orar e o Senhor não ouvir a sua oração. Inclusive, já pega essa dica, já manda esse vídeo pro teu marido pra Sim, ele entender. lógico. Porque, sabe, é muito interessante isso, porque a gente sempre volta pra mulher, né? Mulher, isso. E aqui a gente quis mostrar Olha o que tem ao responsabilidade redor, dele, minha amiga. o que tem ao redor disso aí pra eu poder ser submissa, né? Então, Exatamente. Então, assim, só fazendo esse parêntese, né? Antes da gente voltar pra nossa missão, que é o que importa aqui. Mas, assim, pare pra pensar, né? Também na responsabilidade que eles carregam. Quão sério também é a missão deles, entendeu? sim, e a gente quis trazer justamente isso pra que as pessoas entendam como que o plano do Senhor é perfeito. Mas e quando nem tudo corre conforme, né, planejado? Um exemplo, como a gente falou aqui, é maravilhoso se submeter a alguém que nos ama, alguém que é capaz de dar vida por nós, pela nossa casa, pela nossa família. Mas Paula, Giovana, e quando eu não tenho essa pessoa? O que eu faço? Eu tenho uma caminhada cristã, a pessoa não tem. E aí? Eu devo ser submissa a esta pessoa? O que fazer numa situação como essa? O que dizer? E assim, a Bíblia ela é muito clara. Só que nós precisamos encarar também a essência de tudo isso, né? A profundidade de tudo isso. Porque eu sei que existem casais onde a mulher, né, ali já conhece o Senhor, o marido não, ou ao contrário também. O marido já é temente a Deus e a mulher não, e aí é um outro conflito também. Como fazer? Como lidar com isso? Deus, ele é soberano acima de tudo e de todos, inclusive acima de situações conjugais como essa. Por exemplo, nós precisamos estabelecer ali, e claro, né, de acordo com a palavra, por isso que é importante você conhecer a palavra, nós precisamos estabelecer limites debaixo dessa submissão. Bora lá. Digamos que você é uma mulher, você se casou um tempo atrás, você e seu marido não eram convertidos, aí nos últimos anos você se converteu. Hoje você é uma mulher de Deus, você teve um encontro com Jesus e você tá ali querendo obedecer a palavra e viver tudo que o Senhor tem pra você aqui nessa terra. E o marido ainda não. E o marido ainda não. O marido ele ainda é a velha criatura, ele não sabe, ele não teve a experiência que você teve, ele não teve um encontro com Jesus ainda. Você vai deixar de ser submissa a esse homem, você vai largar esse homem pra achar um outro que seja crente? Não, calma. Você vai analisar situação por situação. Ah, Giovana, então tá me dizendo que tem exceções? Quais são essas exceções? Eu vou dar um exemplo que ontem eu tava conversando com meu marido sobre isso. E você sabe que nós precisamos ser, a Bíblia fala sobre isso, precisamos ser sujeitos às autoridades humanas, né? A legislação ali, as autoridades, polícia, juiz, enfim, leis, né, de homens. Isso é bíblico, Romanos fala sobre isso. Só que, se essa autoridade terrena, em algum momento, for contra, e a gente já está vendo muitos exemplos disso acontecerem, em algum momento essa autoridade terrena for contra ao que a palavra de Deus diz, com quem é que eu vou ficar? Com a palavra. E aqui eu posso citar vários exemplos. Aborto, sei lá, legalização de drogas, talvez, ali, a gente sabe que é um dano terrível, né? Mas eu acho que o aborto se aplica mais nisso. O que a palavra diz? A palavra diz que não, a palavra diz que não existe aborto. Salmo 139 fala que o Senhor ele nos viu ainda substância, né, quando ainda éramos um embrião, ou seja, ali já é uma vida para o Senhor. Então a Bíblia é contra aborto. Ah, mas a autoridade diz que pode abortar. E aí, você vai ficar com quem? Você vai ficar com a palavra. Então, acho que esse exemplo a gente pode trazer também para dentro de um casamento que está em julgo desigual. Você não vai deixar de ser submissa ao seu marido porque você tem uma aliança com ele. Quando você casou com ele, você sabia quem ele era, por mais que hoje você, né, seja uma nova criatura, mas você precisa perseverar. Então, o limite para isso é a palavra. Se o seu marido em algum momento está te pedindo algo que vai ferir isso aqui, aí, minha amiga, fique com Deus, porque ele está ferir a palavra de tudo. Deus, ferir os seus princípios, Entendeu? e aí é o momento de você Dar um freio nisso aí. Exatamente. Como a Giovana falou, antes de ser submissa ao nosso marido, nós somos submissas Ao Senhor. Exato. Então, isso tem que ser a nossa prioridade, né? Então, a gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Exatamente. Então, se em algum momento eu precisar ser submissa a algo que fere a palavra do Senhor, os meus princípios, e aí é a hora de Colocar um freio, isso. né? Impor um limite, conversar, enfim, colocar as cartas na mesa ali.
E assim, algo que a gente nem vai também se aprofundar, porque não é o título, né? Não é o foco do vídeo, mas tem também a questão de abusos, né? Às vezes o marido abusa da mulher e aí elas ficam caladas, elas não denunciam, não procuram ajuda porque acham que estarão pecando, porque ficam presas no versículo isolado. Exatamente. Então assim, não, eu acabei de ler aqui em 1 Pedro que o marido que trata mal a sua mulher, que sei lá, que não trata ela com dignidade, com honra, isso a gente pode colocar aqui abuso, por exemplo, que bate, que violenta, né? Agressão verbal também. Isso. Deus não ouve a oração desse cara. Então, cara, se nem Deus tá ouvindo a oração dele, tu vai se submeter, sabe? Então, assim, procure ajuda se você está sofrendo algum tipo de agressão, alguma coisa. Procure ajuda. Volto a dizer, gente, não é tipo assim, meu marido me olha de cara feia. Não vou mais ser submissa a ele. Calma. A gente tá falando de situações aqui sérias mesmo, né? E você sabe identificar situações sérias, abusivas e que realmente fogem do que a palavra do Senhor diz. E eu entendo que o casamento, ele é um trabalho em equipe, né? Onde cada um tem sua função. E quando cada um entende a sua real função e exerce ela, né, ali, com a ajuda do Senhor, tudo funciona perfeitamente, né? Inclusive, a Giovana, a gente lendo e vendo sobre o assunto, a gente viu um vídeo, a gente vai até colocar aqui quem é o autor dessas frases. Sim. Que a primeira frase que ele falou em relação a isso foi: o amor é uma semente. E a submissão é uma colheita. Então, uma coisa leva a outra. Eu amo a minha esposa, eu trato ela como Cristo, eu amo ela como Cristo numa igreja. E aí a minha esposa vai ser submissa, me ajudar na minha missão. É isso. E é lindo, né? Vai caminhar em harmonia, né? Em perfeita harmonia. Porque esse é o plano do Senhor. A Bíblia, ela começa com o casamento e ela termina com o casamento, que é de Cristo com a igreja. Então, assim, como não ter esperança de que o casamento é algo mesmo assim, que o Senhor deixou pra gente como um presente? Então, tem como sim dar certo. Tenha fé, né? Se você é essa mulher que tá num relacionamento como esse, que o seu marido ainda não aceitou a Cristo, né? Ainda não segue os princípios do Senhor, tenha fé, porque o casamento, ele é uma promessa do Senhor. E o Senhor, ele quer sim que os casamentos sejam restaurados, mas existem situações específicas, né, que a gente está falando aqui existe agora. Um limite, né? Existe um respeito, existe um amor. Comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo, compartilha, né, com outras amigas, com outras mulheres, compartilhe com seus maridos, compartilhe com os homens para que eles entendam também o papel deles aí nessa questão da submissão da mulher. Se você não é inscrito nesse canal, já clica aqui, já se inscreve, ativa o sininho que toda quarta-feira a gente tem vídeo novo e até a próxima. Tchau!